pessoal! Chegando para nossa conversa de hoje e já começo com uma que me deixou pensando, sabe? Por que Jesus pagaria o imposto do templo, sendo ele o Filho de Deus? Tipo, ele não precisava, né? É verdade. Olá, essa é a beleza da liturgia, né? Uma história aparentemente simples, mas, nossa, quanta coisa pra gente tirar dali sobre liberdade, sobre o que Deus espera da gente. Exatamente. Hoje a gente mergulha nas leituras desta segunda-feira, 19ª semana do Tempo Comum, que é 11 de agosto e também dia de Santa Clara de Assis. Isso. As leituras são o Deuteronômio, capítulo 10, o Salmo 147 e o Evangelho de Mateus, capítulo 17. E o nosso papo aqui é tentar entender essa aparente contradição e o que ela diz para a nossa vida hoje. Bora lá? Começando com o Deuteronômio, Moisés está ali falando para o povo, basicamente perguntando: gente, o que Deus quer de verdade de vocês? E a resposta, olha, é bem direta. Muito direta. Que é temor, que é aquele respeito profundo, né? Andar nos caminhos dele, amar, servir, de todo o coração mesmo. E guardar os mandamentos. Mas olha o detalhe, para que sejas feliz. Não é peso, é caminho de felicidade. Total, e tem aquele chamado forte, abrir, pois, o vosso coração. Tipo, chega de teimosia, né, de coração duro, abrir o coração. E essa abertura se reflete na prática, na justiça. O texto fala que Deus ama o estrangeiro, cuida do órfão, da viúva. Ele não faz acepção de pessoas. E pede o mesmo do povo, a mais estrangeiros. Lembra o povo que eles também foram estrangeiros lá no Egito. É uma chamada empatia que nasce da própria história deles. Muito forte isso. Aí vem o Salmo 147, que é pura gratidão. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Aquele louvor pela segurança, pela paz, até pelo pão mais fino, né? A flor do trigo. Sim, mas o ponto alto do Salmo é a gratidão pela palavra, pela lei dada a Israel. Um presente que nenhum outro povo recebeu. Um privilégio mesmo. E conectando tudo isso, chegamos no Evangelho, Mateus 17. Primeiro, Jesus dá aquela notícia de novo, né? Sobre a paixão, a morte, a ressurreição. E os discípulos ficam como? Tristes sem entender direito. Pois é. E logo depois, em Cafarnaum, vem a história do imposto. Os cobradores chegam para Pedro e perguntam, na lata: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? E Pedro, talvez meio sem pensar, diz: paga sim. Mas aí Jesus, dentro de casa, chama Pedro e inverte a lógica, né? Ele pergunta: Pedro, os reis daqui cobram imposto dos filhos ou dos que não são da casa? Pedro responde o óbvio, dos estranhos, dos que não são filhos. E aí vem a frase de Jesus: logo, os filhos são livres. Ou seja, ele, como filho do dono da casa, do pai, estaria isento desse imposto. Exato. Ele afirma a liberdade dele. Ele é o filho. Mas, e aí tá o pulo do gato, ele diz: mas para não escandalizar essa gente, vai lá e paga. E não paga de qualquer jeito, né? Manda Pedro pescar e o primeiro peixe que vier vai ter a moeda certinha na boca para pagar por ele e por Pedro. Um milagre para cumprir uma obrigação que, a rigor, ele não tinha. Então, juntando tudo, a lei de Deuteronômio e o louvor do Salmo mostram um Deus que dá mandamentos por amor. Para nossa felicidade, para nossa liberdade. E Jesus, no Evangelho, vive essa liberdade de filho. Só que ele ensina que a verdadeira liberdade não é fazer só o que a gente pode ou o que a gente tem direito. Isso, é escolher o que a gente deve fazer, pensando no outro, por caridade, por prudência, para não ser pedra de tropeço na fé de ninguém. É uma liberdade responsável. Fico pensando muito nisso hoje em dia. A gente tem tantos direitos, tantas liberdades, às vezes até dentro da igreja, né? Mas será que a gente para pensar no impacto das nossas ações, das nossas palavras, na fé do irmão? O risco de escandalizar mesmo sem querer? É um desafio constante. Imagina, sei lá, numa discussão online, num grupo da paróquia. A pessoa tem todo o direito de apontar um erro. Talvez até tenha razão. Mas como ela faz isso? Verdade. Ela pode escolher expor, humilhar, criar um climão, ou pode usar a liberdade dela para chamar no privado, conversar com caridade,
construir em vez de destruir. É usar a liberdade para servir, não para se afirmar. Falando em escolhas por amor e serviço, hoje é dia de Santa Clara de Assis. Que exemplo, né? Ela viveu radicalmente esse chamado a seguir Jesus com o coração totalmente aberto, despojado, como pedia lá o Deuteronômio. Com certeza. A liberdade de Clara não estava em ter muitas opções, mas na escolha fundamental por Deus. Ela encontrou a liberdade plena no serviço, no essencial, no segmento radical de Cristo pobre. Tem tudo a ver com o evangelho de hoje. E o catecismo da Igreja Católica ajuda a gente a entender isso, né? Sim. Os números 1730 e 1731 falam justamente da liberdade como essa capacidade de crescer na verdade e na bondade. Não é fazer o que der na telha, mas uma liberdade que busca a Deus, que é a nossa felicidade. E sobre o outro lado da moeda, o escândalo. Os números 2284 a 2287 são muito sérios. Falam como é grave qualquer atitude que leve o outro a pecar ou a se afastar da fé. Exatamente. Jesus foi duríssimo com quem causa escândalo. Por isso, a atitude dele no Evangelho é tão pedagógica. Ele tinha o direito, a liberdade de não pagar, mas escolheu a prudência e a caridade para não prejudicar ninguém. Então, acho que a mensagem central que fica para nós hoje é essa. Deus nos amou primeiro, nos deu sua lei por amor, nos deu seu Filho, que nos mostra a verdadeira liberdade. E a nossa resposta é com um coração aberto, como diz Deuteronômio. Grato, obediente. Usando a liberdade que temos como filhos, não de forma egoísta, mas com sabedoria, com caridade. Sempre atentos para não sermos tropeço para ninguém, né? Olhar para o lado. Isso mesmo. Fica aí a pergunta para a gente pensar durante a semana. Onde eu posso usar a minha liberdade, talvez até um direito meu, de um jeito que edifique, que construa pontes, em vez de causar ruído ou afastar alguém? Uma ótima reflexão para levar para a vida. Bom, pessoal, nosso papo está chegando ao fim por hoje. Continuem com a gente nos próximos encontros para a gente crescer juntos na fé. Valeu, até a próxima!